Meus amigos, uma boa tarde. Hoje são meio-dia e realmente já pode-se dizer que estamos já na hora da votação. Muita gente já definiu quem vai ser o seu candidato. Quem estava na dúvida já está quase chegando na certeza de quem vai votar. Mas o nervosismo é muito grande. Vote naquele que você acredita que será o melhor para a sua cidade. Melhorando a sua cidade, você também vai melhorar a sua vida pessoal. Porque a cidade, por exemplo, abandonada ali para o nosso turismo, né, a orla, cheia de condomínios, mas de turistas, muito pouco, que passam e vão gastar o seu dinheiro lá no complexo, lá do Sauípe, né, na Praia do Forte, vão para lá. Quando a gente podia também ter feito um trabalho muito bonito com estes turistas aqui, por essa belíssima orla de Camaçari, e extensa orla de Camaçari. Infelizmente, a Secretaria de Turismo inexiste em Camaçari. Bom, nós temos também que olhar pela cidade. Quando um prefeito é limpo e arrumado, todo mundo se entusiasma e começa a dizer: essa minha rua está linda, essa minha praça é belíssima, como é que a minha casa pode ficar com a pintura tão feia? Aí vai melhorando a sua casa no bairro e o bairro assim também vem crescendo. O comércio vai ficando mais vitaminado, né? Porque a turma deixa de ir para Salvador, para Lauro de Freitas. E vamos ficar por aqui. Mas hoje é dia de São Francisco de Assis. Ontem eu terminei o programa com a oração, mas hoje eu inicio o programa falando em São Francisco de Assis. Eu e Humberto, graças a Deus, já tivemos algumas vezes lá na Itália, em Assis, como eles chamam, que é Assis, a terra de São Francisco de Assis. Uns dizem que não foi ele quem escreveu aquela oração de São Francisco, mas é a oração que foi escolhida porque também se parece muito com ele. E é dela que nós temos que nos espelhar muito para a condução da nossa vida. Então vamos pedir também a São Francisco de Assis, com tantos milagres que faz, tanta bondade interior, tanta honestidade, tanta espiritualidade, que ele também chegue aqui e paire sobre a nossa Camaçari. Senhor, também peço que aqui tenha a paz nas eleições, que não vai nos conduzir a nada se começarmos aquela brigadaria toda, porque, pensem bem, os poderosos, eles ficam protegidos, e a militância é quem sofre, é quem sai para a briga, é quem se machuca e que fica marcada, né? Então, nós temos que orar muito. Então, olhando para São Francisco, aquela oração que você sabe, que você conhece, que todos nós conhecemos. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Frase por frase desta oração nos equilibra e nos protege espiritualmente. Então, é isso que a gente quer. Vamos nos unir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que se tenha uma eleição verdadeira
que ganhe aquele que for melhor para esta cidade. Aquele que você vê que está comprando voto por baixo do pano, não fique com ele. Nunca fique com ele. Porque ele quer tanto dinheiro que gasta nas eleições e que tem que depois colocar novamente no bolso dele. Não lhe serve. E aqueles que fazem as promessas momentâneas, quando já serviram ao governo, também não serve. Por que não fizeram antes? Então, são essas coisas que nós temos que ver. Bom, meus amigos, nós temos uma frase aqui, nós estamos vivendo o momento do mensalão, e o ministro Joaquim Barbosa relatou do caso do mensalão, sobre o chefe da quadrilha, Zé Dirceu. Ele disse: nenhuma das teses afasta José Dirceu da centralidade das coisas. Então, Zé Dirceu, as coisas se complicam para você, por um lado, uma vez que o Brasil inteiro está de olho no mensalão, né? E você aí, com esse olho morto nessa fotografia, parece que está a mostrar para a gente que você, entendeu? Errou, né? Aí não, tá tranquilex, né? Como diz o outro, tranquilex, sedlex, é assim que você está. Bom, vocês torturados pela dor. Estou falando de mensalão, e quem é que está cheio de dor nesse mensalão? Quem priva da intimidade do ministro Joaquim Barbosa conhece a intensidade das dores que o atormentam. Ontem foi um dos piores dias. Nem mesmo as compressas quentes nas costas aliviaram o sofrimento. Por isso, o ministro Barbosa, Joaquim Barbosa, decidiu se tratar logo seja concluído o julgamento do mensalão. Ele estava inclinado a se submeter à cirurgia, mas resolveu tentar antes um tratamento alternativo na Alemanha. As dores são tão intensas que Joaquim Barbosa vai tentar o tratamento antes da sua posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, no dia 21 de novembro. O tratamento alternativo na Alemanha foi sugerido ao ministro por um médico amigo. Se não der certo o tratamento terapêutico, Barbosa deverá ser operado, talvez no Hospital Albert Einstein, que atende a ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí lá vai, parece o Batman, olha aí, ó, porque o homem com tanta dor ainda tem tanta energia e quer salvar este país, tirar desse país, defenestrar, né, aquele pessoal todo e que quer se repastelar às nossas custas. Nós temos que também dar pancada até de palavras assim meia complicada, até para a gente balançar um pouquinho. Mas querem se repastelar, quer dizer, querem encher o bolso, se alimentar do bom, do melhor, viver uma vida nababesca às custas do povo brasileiro. Fora com eles, não servem de forma alguma esse pessoal. E assim, olha aqui, estão vendo essa foto? Eu achei essa charge no jornal, e no Folha de São Paulo, achei magnífica. Bom, à sua direita, vocês estão vendo ele, o Joaquim Barbosa, ali, né, como o grande juiz, limpando os olhos, chorando, o Delúbio Soares, que está encalacradíssimo, que era o tesoureiro do PT. Chorando está também o Lula, e chorando está à direita do Lula, o Zé Dirceu. E temos um caixão escrito, daqui eu não vejo direito, hein? Tese do Caixa 2. Então está sendo enterrado, né? Pelo Joaquim Barbosa, fazendo o enterro e está com a pá na mão. Pois vamos enterrar. Está lá eles todos. E o relator do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, responsabilizou ontem o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, pelo comando do esquema de compra de votos de parlamentares no Congresso. Segundo o ministro, Joaquim Barbosa, é fato público e notório que Zé Dirceu era o principal articulador político do governo e comemorava as atuações de Delúbio Soares e Marcos Valério. O ministro Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação por corrupção ativa
de 8 réus. José Dirceu, José Genuíno, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, né, que se aqui nós vivêssemos o parlamentarismo, ele seria o homem mais importante deste país, né? Mas era como se fosse, porque mandava em tudo, em tudo. Pois bem, Zé Dirceu, também condenado por corrupção ativa, José Genuíno, na época presidente do PT, Delúbio Soares, o tesoureiro, o carequinha Marcos Valério, tem o Cristiano Paes, tem o Ramon Hollenbach, tem o Rogério Tolentino, tem uma única mulher, Simone Vasconcelos, que era a herdeira do Banco Rural, que se meteu em todas achando que ia ficar bilionária, mais do que já tinha no Banco Rural, e eu acho que ela vai levar à falência, né, um banco que era tradicionalmente de sua família. E teve o Pisolato, também, que já tinha sido condenado na semana passada, ou semana atrasada, que antes da declaração, da condenação dele, pegou um avião, Europa, foi para lá, dizem que está por lá. E ele tem dupla cidadania, né? Então vai tentar ficar por lá. E o PT está querendo que ele venha. E que ele venha, chegue antes das eleições, pelo amor de Deus. Porque senão vai complicar mais o PT, porque ele poderia estar escondendo, podem pensar assim, porque tem muita coisa ainda para revelar. Barbosa votou pela condenação por corrupção ativa, então esse pessoal todo. Ele diz que considera que o conjunto probatório, contextualizado pela realidade fática refletida nesta ação penal, ele quis dizer o seguinte, ou seja, a dos pagamentos efetuados por Delúbio, Marco Aurélio e Marcos Valério aos parlamentares com os quais o acusado Dirceu mantinha intensas e frequentes reuniões, colocam então o ministro-chefe da Casa Civil em posição central, posição de organização e liderança na prática criminosa, como mandante das promessas de pagamentos de vantagens indevidas aos parlamentares que viessem a apoiar as votações do seu interesse. Isso foi, na hora da relatoria, o que ele estava lendo. Entender que Marcos Valério e Delúbio Soares atuaram sozinhos contra o interesse e a vontade do acusado José Dirceu, neste contexto de reuniões fundamentais do ex-ministro, ao ver, né, na visão do relator, inadmissível. E eu também vejo assim. Mas o Lewandowski, aquele que tem votado sempre favoravelmente aos petistas, ele inocentou o ex-presidente do PT, o José Genuíno. Ele que é revisor da ação penal, do chamado mensalão do Supremo Tribunal. Ele inocentou ontem o ex-presidente do PT da acusação de corrupção ativa feita pelo Ministério Público, mas condenou o ex-tesoureiro Delúbio Soares, o empresário Marcos Valério e outros 3 pelo mesmo crime. E o Lewandowski, ele encerrará seu voto neste capítulo da denúncia hoje, ao analisar as acusações de corrupção ativa contra o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, que teve voto pela condenação do relator do processo, José Joaquim. Bom, então hoje o Supremo Tribunal retoma o julgamento do processo do mensalão com conclusões do voto do revisor. Vamos ver tudo isso, o que é que vai dar. Mas nós vamos dar um pulo, vamos falar da Bahia. Em toda a Bahia, meus amigos, serão 10.047 locais de votação distribuídos por 205 zonas eleitorais. Olha bem, nós temos aqui, portanto, 205 zonas eleitorais. A votação será por meio de urnas eletrônicas e no pleito estão escalados para trabalhar 133.256 mesários. As urnas distribuídas por 417 municípios baianos é de 37.557 equipamentos. As urnas receberam 8 lacres no formato de fitas adesivas que são produzidas na Casa da Moeda. E essas fitas possuem elementos de segurança contra a falsificação, como marcas d'água. Quando você pega um dinheiro, você faz assim, começa a fazer assim, vocês veem a marca d'água. É difícil essa falsificação. Então, é isto para que a gente acredite, portanto, nas urnas. Mas nós já soubemos
que tem um lugar aí, que só botaram gente do mesmo grupo, ali para ajeitar tudo, e criou-se um problema, e que as urnas, então, vão ter que ser refeitas em uma determinada cidade de São Paulo. A Polícia Federal envia 120 agentes para atuar nas eleições. Escrivães, delegados, agentes, são 120 agentes, mais escrivães, delegados, para atuar nas eleições daqui da Bahia. No total, 80 policiais estão concentrados em Salvador. Quer dizer, só em Salvador tem 80. Serão montados bases para a lavratura de eventuais prisões em Salvador, em Ilhéus, em Vitória da Conquista, em Juazeiro, em Feira de Santana, em Barreiras e Porto Seguro. Nos demais municípios, incluindo Camaçari, as flagrantes serão lavrados pela Polícia Civil. Casos de denúncias ou queixas relacionadas à infração eleitoral poderão ser levados para a Polícia Federal pelo telefone 71, que é o nosso também aqui, então não precisa botar 71, mas se você ligar 3319-6190 ou 3319-6191, você então pode fazer denúncias. As denúncias podem ser apresentadas também à auditoria do Tribunal Regional Eleitoral ou à promotoria eleitoral da zona que compreende o município onde o caso ocorreu. A Polícia Federal é a encarregada de investigar, por meio de abertura de inquérito, os crimes eleitorais, embora admita-se a atuação conjunta da Polícia Civil, onde não há Polícia Federal, e também da Polícia Militar, quando ocorrer solicitação da Justiça Eleitoral ou da própria Polícia Federal. Então, vocês já sabem, alguma coisa que ocorrer aqui, as denúncias ou as queixas relacionadas com a infração eleitoral, poderão ser levadas à Polícia Federal pelo telefone, torno a dizer, 3319-6190 ou 3319-6191. Bom, policiais e professores continuam protestando contra o governo da Bahia. 2 fantasmas que assombraram o governo de Jacques Wagner este ano, tirando popularidade do governador petista, ressurgiram agora nestes últimos dias, bem pertinho da campanha eleitoral. As associações de policiais militares e de professores estaduais decidiram fazer manifestações há poucos dias da eleição, deixando ouriçada a campanha do candidato do PT em Salvador, Nelson Pellegrino, e por toda a Bahia está deixando o PT numa situação difícil. Não culpem um mensalão. O erro na Bahia está sendo cometido pelo próprio PT, na liderança do governador do estado, que tinha um compromisso com o PM e não cumpriu. Um compromisso com os professores e não cumpriu. Agora fica a lançar como se fosse uma briga interna por baixo do pano entre o PCdoB e o PT. Não existe isso. Mas existe vaidade das vaidades. Tanto do tanto do presidente do APLB, quanto também do secretário da Educação. Então tem uma hora aqui que eles até acham o estrago que a PLB, que é o Sindicato dos Professores, tenta impingir a candidatura de Pellegrino, é uma demonstração clara de até onde vão as vaidades nesse mundinho sindical. Bom, e outra, com relação aos policiais, eu achei interessante quando diz trazer para o centro das discussões, às vésperas das eleições, uma questão tão controversa quanto a questão da Polícia Militar, tão próximo das eleições, demonstra claramente o real interesse da nota oficial paga exaustivamente, exibida na televisão, sinal de que dinheiro em caixa é que não falta para a PM. Aí eu digo assim, não senhor, o dinheiro do sindicato, da organização da PM, é aquele que todos os meses o PM vai e deposita ali. Então, eles têm o dinheiro dele para poder pagar a televisão. Agora,
uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Que se pagasse aquilo que a Polícia Militar reivindica. Não fui favorável à greve da Polícia Militar. Sou favorável ao que eles têm que receber. Que dão a vida por nós. Se sacrificam por nós. E mulher e filhos correm a todo momento o risco de perder o seu pai, sendo um militar, ou aquela moça que também seguiu a carreira da Polícia Militar, para poder nos proteger. Então, nós também temos que falar por eles. É outro problema, que não tem nada a ver com isso. E a censura, o TRE, proibiu candidatos a vereador do DEM, de Salvador, de citar nos programas de televisão o mensalão e também proibido de elogiar o ministro do Supremo Tribunal Federal, relator Joaquim Barbosa. Então, meus amigos, não se pode fazer referência ao mensalão, nem ao ministro Joaquim Barbosa, o relator. O Reinaldo Azevedo, da revista Veja, ele taxou essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia de censura. E disse, então o senhor Nelson Pellegrino não quer seu nome ligado ao mensalão? Deveria então sair do PT. Que eu saiba, a campanha de ACM Neto não o acusou de ter recebido dinheiro no Banco Rural. O que fez foi ligar o nome de Nelson Pellegrino ao partido que protagonizou o escândalo do mensalão. E isso é falso? Não. O que ele podia dizer? Lamento que algum dia eu estivesse relacionado a eles, estivesse tendo uma boa relação com eles. Mas eles erraram. Se a justiça comprovar que erraram, então que seja feita a justiça. Podia até dizer uma coisa assim, para sair bonito, né? A justiça, né? Eu posso não concordar, mas se a justiça quis assim, eu então não posso retrucar. Uma série de coisas que podia ter inventado. Mas aí, é por isso aí. Agora, a justiça suspende, inclusive, veiculação de publicidade da associação dos oficiais da PM. Por quê? Se pagaram, tem um direito. O governo do estado, ou qualquer prefeitura, e qualquer estado, ou mesmo o governo federal, quando quer, não tira do dinheiro dos cofres públicos para fazer a propaganda do governo deles? Quantas vezes a gente está sentado aqui e mostrando uma escola belíssima de Camaçari, um posto médico supimpa, extraordinário, arrumadinho, todo mundo recebendo seus remédios direitinho, e no entanto não é? Tendo os funcionários da prefeitura preocupadíssimos com os seus salários e estando amordaçados sem poder falar? Não pode. Ontem teve. Humberto Heller, vou até convidar, peço até para o Humberto Heller vir falar sobre isso, veio porque ontem teria um debate dos candidatos e, no entanto, a determinação foi que os funcionários não fossem àqueles debates. Não foram muito poucos funcionários. Mas ficaram depois todos perguntando como foi. Pois bem, Humberto Heller vai explicar tudo o que houve. Teve até um radialista que correu da raia, ele que ia ser aquele que ia ser ali o mediador, e não foi. Então vocês veem como são as coisas. Então, gastam dinheiro com a sua publicação. Tem jornalistas que estão hoje milionários, porque tem seus grandes blogs ou alguma coisa, e, no entanto, se cair no goto do jornalista que escreve o blog ou do radialista, está bem. Senão, ele pode até perder eleição. Então, é isso que nós estamos vendo. Agora, eu quero dizer para vocês que tem candidatos que ficam falando coisas que não são verdadeiras. Por exemplo, tem um candidato que está dizendo que terá políticas públicas de reclusão para os jovens de Salvador. É lá em Salvador, mas aqui também. Estão falando em políticas públicas de inclusão. Olha, você sabe, em Salvador, jovens representam 28% da população de Salvador. Em torno de 750 mil jovens. E 39,8% deles
estão desempregados, mas por constituírem um dos segmentos mais frágeis na disputa do mercado de trabalho. Agora, eles então vêm dizer, não conseguem emprego por constituírem um segmento mais frágeis na disputa do mercado de trabalho. Sabe por quê? Eles não estão preparados. Existem vagas, mas não podem ser ocupadas porque o candidato não tem qualificação. Agora, o candidato do governo vem dizer que irá qualificá-los quando tiver na prefeitura, terá políticas públicas de inclusão. Olha, se estão há 10 anos no governo, o que foi feito? O governador do estado da Bahia foi ministro do Trabalho. E a missão que o presidente Lula deu a ele foi a missão do primeiro emprego. O jovem tinha que ter o primeiro emprego. Ked, você conhece um que tenha tido o primeiro emprego? Conhece? Foi difícil, minha gente. Quando você vinha alguém falar no primeiro emprego, era porque era parente de algum político. Mas o povão ficou a ver navios. Não viu nada, não recebeu nada. A ponto do presidente Lula dizer, meu amigo governador, eu gosto muito de você, é meu amigo do coração, mas eu vou lhe tirar imediatamente desse ministério. E foi para outro. Porque esse não dava. Esse era de ação, de trabalho. Agora, aquele de sentar e de fazer política, no mesmo lugar que está hoje a Ideli Salvati, aquele que seria o coordenador político, ele dá. Porque eu torno a dizer aqui, o governador da Bahia é um gentleman, é um lorde. Mas não basta. Não basta. Queremos ação. O blá, 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 por isso que tem umas profissões aí. Tem gente que só pode ser relações públicas. Porque é o que leva, é o que vai visitar empresas, que consegue obra para si, e é assim. Então, são essas coisas que nós temos que dizer para vocês. Mas nós temos quantos minutos ainda de programa, gente? Bom, o ônibus... Eu quero chamar a Tamara, porque a Tamara tem uma coisa muito importante para fazer aqui neste momento. Tamara tem uma coisa muito importante para dizer pessoalmente aqui, essa jovem que tem muito contribuído para o programa Simara Ellery. Como é, minha filha? Uma boa tarde, Tamara. Boa tarde, tudo bom, dona Simara? Tudo certo. Então, hoje é o aniversário da minha mãe, Lindamar, ela que é telespectadora aqui do programa Simara Ellery. Beijinho. Que filha maravilhosa, viu, minha Obrigada. filha? Obrigada. E eu queria desejar um feliz aniversário para ela, agradecer por tudo que ela fez na minha vida, porque nossa família é o que é, graças a ela. Então, um beijo, mãe, sinta-se abraçada agora por mim, mais tarde a gente comemora melhor seu aniversário. Oh, tá vendo só? Tá bom. Repita o nome da sua mãe. Lindamar Santos. Lindamar Santos. Pela sua fotografia, Lindamar, é linda mesmo, viu? É muito bonita, as suas filhas também, sua família linda, viu? Deus abençoe. Mas, Tamara, falar em gente bonita, o ônibus do Menina do Fantástico já chegou em Camaçari? Já chegou. Chegou? Vamos ver? Podemos ver aí? Temos as imagens? São 9 horas da manhã e já é grande a concentração de meninas aqui na Praça Branca, aguardando chegar o ônibus para a seletiva do Menina Fantástica. A gente vai conversar com elas para saber se elas estão muito ansiosas para essa seleção. Muito ansiosa demais. Você, Vanessa, está com expectativas boas? Sim, com certeza. É a primeira vez que você se inscreve para o concurso? Você espera passar? Né? Chances, pode ter, né? Algumas chances de passar. O ônibus acabou de chegar e as meninas aqui já estão super contentes e a ansiedade é muito grande. O quadro é uma realização do Fantástico da Rede Globo e tem por finalidade revelar a beleza de uma jovem brasileira e que seja também modelo. As meninas entre 15 e 25 anos. A seleção é feita pela produtora Dream Models Brasil. Então, meninas, corram que ainda dá tempo. A seleção será até às 18 horas. É com você, Simara. Tá vendo só, menina? Muita moça bonita. É assim, Camaçari também. Eu tenho olhado outros cantos que passou também. Bom, nós vamos pedir aqui uma paradinha, rapidamente, porque eu quero chamar Humberto Ellery, que esteve hoje na Câmara Municipal, ontem na Câmara Municipal de Camaçari, e eu quero que ele explique para a gente o que houve lá. Uma paradinha bem rapidazinha.
Voltamos já. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Na próxima consulta médica, peça um teste de hepatites. Isso pode salvar sua vida. Milhões de brasileiros estão infectados com as hepatites B e C. E por não apresentar sintomas, um desses infectados pode ser você. As hepatites destroem o fígado, provocando a cirrose, o câncer e a morte. Descubra a infecção quando ainda tem possibilidade de cura. Uma campanha do grupo Vontade de Viver. Muito bem, meus amigos, antes de Humberto Ellery, que já está aqui conosco, aqui nesse instante, eu peço até uma licença para ele, antes dele falar sobre o problema, né, do debate de ontem. Uma agência bancária aqui em Camaçari foi arrombada. O crime ocorreu ontem na agência do Itaú, da Avenida Getúlio Vargas. Na noite de ontem, a porta foi arrombada, a porta de entrada do banco foi quebrada, mas a porta giratória não foi violada. E segundo informações da polícia, o gerente da agência bancária foi para o local e um levantamento preliminar indica que nada foi roubado. Mas aí, essa turma está exagerando e nós não temos nenhuma, digamos assim, controle emocional quando a gente entra numa agência bancária. É demais, Humberto Ellery. A gente deixa tudo, a gente deixa o celular, deixa tudo na agência, quando chega lá dentro, a turma entra com tudo dentro e pega. Né? O dinheiro que você tira, a turma vai atrás. Então, nós não temos segurança. Então, emocionalmente, nós hoje temos medo de chegar no banco. Ainda bem que estão inventando agora um celular. Não sei se você leu isso. Não. Um celular, eu estava naquela Isto É Dinheiro. Esse novo celular, daqui a pouco está chegando aqui no Brasil. Você vai poder fazer tudo através dele, não precisa ir para banco, não vai tirar dinheiro, mas os seus pagamentos, tudo, através do seu celular, botando o seu cartãozinho, você já vai poder fazer, já entra no diretamente no seu cartão de crédito, aonde for, e você já faz o pagamento, como se fosse uma máquina que você tem em loja. É extraordinário. Humberto Ellery, viu, hein, seus amigos, seus servidores ontem? Foi uma alegria para você, hein? Chegou emocionado. Foi. Eu gostaria de dizer à comunidade camaçariense que ontem, pela manhã, eu fui procurado por duas pessoas da diretoria do sindicato dos servidores municipais e que iriam fazer um debate à tarde, às 3 horas, com os 5 candidatos, Maurício de Tude, Ademar Delgado, Zé de Elísio, Índio Metalúrgico e o Haroldo da Loteria. E que, por um motivo qualquer, a pessoa que tinha sido contactada para ser um moderador não poderia ir. E eu poderia ir. Eu disse, olha, eu não vim preparado, eu gostaria de me apresentar melhor, mas, de qualquer maneira, em consideração e respeito ao funcionário da prefeitura, eu irei. E fui. 15 para as 3, como é meu costume, sempre chegar um pouco antes, cheguei, esperamos até 3h20, e até então só tinham chegado 2 candidatos, o Índio Metalúrgico e o Haroldo da Loteria. Os outros 3 não compareceram. Então, entrei, demos o início da reunião, demos um prazo, até 3h30, aí em seguida chamamos aos candidatos todos, se apresentaram somente o Haroldo da Loteria e o Índio Metalúrgico, e aí nós conversamos, iniciamos, o Haroldo fez uma proposição para que a reunião, na realidade não ia haver debate entre só Haroldo e o Índio. Então,
se discutiu, então cada um apresentou o seu plano de governo, se discutiu e em seguida se encerrou a reunião. Então eu gostaria de pedir à produção para mostrar alguns momentos desse debate, mini debate, mas que ocorreu. Funcionários estavam lá, muitos, entendeu? E houve realmente cada um se expressando sobre aquilo que o sindicato pedia e sobre aquilo que o plano de governo de cada um dos dois contemplava ao servidor municipal. Por favor, a mensagem. Meus amigos e minhas amigas, nós vamos dar início à nossa sessão. Temos aqui à minha direita o presidente em exercício do sindicato, Sindsec, da Prefeitura de Camaçari, e o presidente exercício está licenciado por ser candidato. Então nós vamos chamar os candidatos para se fazerem presente aqui à minha direita nessa cadeira. Gostaria de chamar o primeiro candidato, que é Haroldo da Loteria. Por favor, Haroldo. Gostaria de convidar também o Índio Metalúrgico para se fazer presente aqui na nossa mesa. Não sei se os demais candidatos estão aí, mas de qualquer maneira vou chamá-los pelo nome. Candidato, convidar Zé Dionísio, se estiver presente, por favor. Candidato Maurício de Tude, também se estiver presente, por favor, adentre aqui. E também o candidato Ademar Jogado, se estiver presente, por favor, adentre a sala da Câmara para iniciarmos a sessão. Eu quero deixar claro que uma candidatura diferenciada, uma candidatura que não está a serviço dos empresários nem dos ricos dessa cidade, que explora os trabalhadores e explora também os servidores municipais. Diferenciada da candidatura de Ademar Jogado, de Maurício de Tude e de Zé Delício. É uma candidatura que está comprometida já com os interesses dos empresários, porque os empresários estão financiando suas campanhas. Camaçari, em vez de crescer, está regredindo. Então, eu acho que hoje nós estamos aqui para falar um plano de governo e as propostas dos sindicatos, um debate, e o servidor não pode assistir e nem pode reivindicar. Isso é uma prova que todos eles, os candidatos que não vão se comparecer, e os seus patrões que não deixaram de vir, têm medo de se apresentar para o público, tem medo que o povo esclareça e pergunte algumas coisas, porque sabe que não tem compromisso com o funcionário público. E disse isso para os companheiros que me foram procurados, inclusive aqui é o nosso amigo Domingos, o Carlos, que foi vigilante nas primeiras vigilâncias que nós criamos e que é um experimentado profissional da Prefeitura. E dizer assim, eu vim assumir esse compromisso sem saber antecipadamente, mas pelo respeito que eu tenho ao servidor municipal de Camaçari, a quem eu respeito e dedico todo o meu coração e todo o meu carinho. E quando o prefeito, perguntem aos funcionários antigos, sempre tive uma política de salário do pessoal respeitadora e digna. E aí eu vim por esse respeito que tenho, porque somente com uma equipe de funcionários bem remunerados, sendo respeitados os seus direitos, a gente pode fazer, entendeu? O que eu fiz enquanto prefeito com a receita, entendeu? 15, 26 vezes menor do que a atual. Nós fizemos muita coisa, apenas que a comunidade não conhece. Mas um dia eu vou publicar uma coisa contando a história. Acrescido que, no tempo que eu fui prefeito imobiliário, ou como se dizia, de Ajudada, era distrito de Camaçari. E lá eu construí centro comercial, escolas, posto médico, tudo o que eu fiz aqui. Quando se deu eu tinha tomado dinheiro emprestado para fazer aquilo lá, mas eu não permiti que a dívida dos postos de Viajal viesse para cá, até porque a receita de Viajal é muito pequena em relação de Camaçari. E aí eu fiz minha atenção ao povo de Viajal. Quero agradecer a gentileza do sindicato que me tem convidado, de ter dado essa oportunidade de última hora de vir aqui
para assegurar a vocês esse debate que eu gostaria de ter aqui com os outros candidatos, que a gente saísse daqui 7, 8, 9 horas da noite, mas com tudo isso esclarecido, com compromissos assumidos, mas não compromisso de campanha, compromissos aliviados, mas compromissos sentados, ouvindo, falando. Bom, me resta encerrar, mais uma vez agradecer ao sindicato, na pessoa do nosso presidente de exercício do Amigos do Carmo, e a todos vocês que vieram aqui ouvir, pedir desculpas pela minha indumentária. Não é que ela seja indigna, mas eu gostaria de uma melhor para me apresentar dignamente a todos vocês. Muito obrigado. Meus amigos, isso aí foi o que aconteceu lá ontem na Câmara. 3 candidatos não se apresentaram, terminamos a sessão, já eram 4h30, quase, foi praticamente de 1 hora, e apenas os 2 candidatos, o Índio Metalúrgico e o Haroldo da Loteria, fizeram a exposição, leram as reivindicações dos trabalhadores, dos funcionários da prefeitura, dos servidores municipais. Cada um leu, fez seus comentários e disse o que no plano de governo deles estava incluído aí para ser atendido. Tanto Haroldo como Índio fizeram a mesma colocação, cada um teve aproximadamente 25 minutos para falar, falou e no final agradecemos e em acordo nós resolvemos encerrar a reunião, porque não havia mais condição de debate só do Haroldo com o Índio. Sim? Por favor. Alô? É? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu sou servidor da prefeitura há 28 anos e na administração do senhor, quando o senhor era prefeito nomeado, o senhor fez uma excelente administração para funcionário. O senhor foi realmente um dos melhores prefeitos que Camaçari já teve. Mas, já na sua segunda administração, já como prefeito eleito pelo povo, ficou assim um pouco a desejar em relação a funcionário. Houve atraso de pagamentos a funcionário, a administração em si, ela não andou, a produtividade da administração não foi assim a contento da população. Até eu mesmo que votei no senhor, acreditando que o senhor faria uma boa administração naquele período, o senhor como prefeito indicado, faria, mas ficou assim uma coisa muito a desejar. O que o senhor tem a me dizer em relação a toda a situação? Bom, eu agradeço realmente a sua intervenção e ela me permite esclarecer para a comunidade que quando eu assumi, eu era pessoa, fui nomeado por Antônio Carlos Magalhães. E depois saí, quando terminou a área de segurança, eu entrei em agosto de 74, saí em dezembro de 85. Ao longo desse período, nós fizemos uma grande implantação de coisas, como disse aí esse servidor. Agora, quando chegou em 92, eu me candidatei pelo PMDB contra Antônio Carlos Magalhães. Na época, eu fui contra o Collor, que era presidente da República, contra Antônio Carlos Magalhães, que era governador, e contra Tude, que era o prefeito. O candidato do Tude era Françu, um dos mais dignos médicos oculistas daqui dessa terra, em que eu respeito muito. E foi uma luta e foi talvez a grande última, entendeu, campanha verdadeiramente democrática, sem ameaça, sem nada, e nós ganhamos do Françu. Assumimos a prefeitura, começamos a trabalhar, com 100 dias nós construímos 100 casas nos Verdes Horizontes, as casas pré-fabricadas. E continuamos a fazer no dia 6 de janeiro de 94, nós fizemos uma grande movimentação, dia 6 de janeiro, no Paço Municipal, com licitação de inúmeras obras na área de educação, saúde, estradas, enfim, e chamava as empresas, assinava o contrato em praça pública, dizia quantos empregos diretos ia criar, quantos empregos indiretos, durante a construção, após a construção, e isso incomodou o Antônio Carlos Magalhães, que aí começou a, como se diz na gíria, a mim e a Lídice da Mata, que era prefeita de Salvador, verdadeiramente nos sitiou, me enforcou financeiramente, retirando os recursos da prefeitura, entendeu? De uma maneira absurda.
Não havia precatório, não havia nada. E é simplesmente uma carta do desembargador Aloysio Batista para o gerente do banco e retirava todo o meu ICM e eu ficava sem poder fazer as coisas que queria e sem pagar as pessoas. Sim, tem outro telefonema? Alô? Alô? Pois não? Olha, bom dia, doutor Humberto. Bom dia. Olha, o que eu preciso é uma explicação. Quando a gente digita o número do candidato, primeiro, vereador, aí digita tecla verde para confirmar. Isso. Deve aparecer a foto do candidato que eu registrei. Isso. Porém, na eleição passada, eu digitei a tecla certa e aparece o outro candidato. E não foi só comigo. Nesse caso, eu procurei o presidente da mesa, o coordenador do partido, e não adiantou nada. E não foi só comigo. Outras pessoas também digitam o número e sai outra foto. Nesse caso, agora, na próxima eleição, o que é que nós vamos fazer? Bom, tem que sair daí e fazer uma denúncia direto ao Tribunal Regional, à Seção Eleitoral de Camaçari, aqui ao juiz, que deve estar presente, inclusive pedir testemunhas, chamar os mesários para testemunhar o fato e, em seguida, registrar, entendeu? E por escrito a denúncia. Porque nós sabemos que existe muita fraude eleitoral nessa área de eletrônica, entendeu? Então é preciso ter esse cuidado e, inclusive, se for o caso, chamar testemunhas e tudo, quando sair, chamar policiais e tudo, enfim, tomar as medidas necessárias. E, por exemplo, se você votou num partido, certo? Imaginamos um partido aí qualquer, partido SSS, entendeu? E aí, você votou no candidato dele, não apareceu? Aí você tem que chamar o pessoal do seu partido, os fiscais que estão ali, para formalizar e escrever, entendeu? A fraude, a ilegalidade, a irregularidade que a urna eletrônica está produzindo. É isso aí que eu tinha a dizer. Sim, agora vou continuar. Bom, então, eu e Lídice da Mata fomos, literalmente, como se diz na gíria, enforcados, sem dinheiro para ajudar qualquer coisa. E aí, realmente, a minha administração, enquanto eleito, não foi a que eu gostaria de ter feito. Realmente saí daqui muito triste, sequestros, verbas, acusações, enfim, inverídicas, mentiras, e que nós tomamos algumas providências jurídicas que fizeram efeito, mas a essas alturas eu já não era mais prefeito. Humberto Heller, eu queria só, adendo, ocorreu com o Humberto uma coisa muito interessante. Humberto Heller, ele ganhou as eleições, mas não conseguiu fazer a sua maioria na Câmara de Vereadores. Por isso é que fica aqui um lembrete. Vocês devem seguir quem é o seu candidato a prefeito. Procurem votar num candidato a vereador deste prefeito, para que ele tenha condição de poder trabalhar. Aqui o dinheiro era aquilo que a Lídice dizia, era sequestrado. Humberto foi preso? Não, nunca foi preso. Fatos políticos aconteceram, né? Então, é daí em que aquelas pessoas que entendem de política sabem o que ocorreu. E quantas vezes aqui, meus amigos, durante esse prazo de programa da Rádio Sauípe, inclusive na Câmara de Vereadores, no começo desse ano, uma jovem chegou a pedir, doutor Humberto, me ouça falar. Antes do senhor sair dessa reunião grande que estava havendo na Câmara, e quem estava presidindo, inclusive, era um dos candidatos até a vice-prefeito de hoje, e ela tomou o microfone e disse, vem lhe pedir perdão, doutor Humberto, porque lhe chamei de ladrão, de corrupto, porque o meu partido mandava. E agora está aí, o meu partido, eu sou decepcionada com ele, e eu agora lhe chamei de público, e de público agora eu quero lhe pedir perdão. E como se não bastasse, ela chegou até a vir num programa daqui de televisão. Nós chegamos aqui e estamos tranquilos dentro de Camaçari. Ok. Né? Então, gostamos da sua pergunta, uma vez que dá a possibilidade de uma explicação. A Simara deu essa explicação, e na época nós fizemos apenas 3 vereadores, entendeu, da bancada que nós tínhamos, e, portanto, nós tínhamos a inferioridade na bancada. É demais importante votar nos candidatos, entendeu, a vereador que acompanham o seu candidato a prefeito, para que ele tenha uma bancada comprometida com ele, para que ele possa realizar um grande governo. Eu fiz um grande governo enquanto prefeito biônico.
Mas depois, como prefeito eleito, tive dificuldades porque eu enfrentei a fera, a ACM, que usou de todos os meios, legítimos e não legítimos, para não me deixar governar, que ele dizia, não deixem Heller governar, porque ele sabe tudo, ele faz tudo. E isso é uma prova. Por exemplo, vocês sabem quem fez o estádio municipal de Camaçari? Fui eu. E outros. Eu só estou citando um para não perder, porque agora a Simara vai voltar a conduzir o programa dela. Muito obrigado. Bem, vamos nós. Meus amigos, nós já estamos aqui há 12 horas e 51 minutos. Crimes eleitorais. O corregedor-geral do TRE da Bahia, Josevandro Andrade, nos manda uma explicação. O abuso de poder econômico e compra de votos estão entre as denúncias mais recorrentes do Tribunal Regional Eleitoral. Existe também o problema de boca de urna. Boca de urna. Pagar gente para boca de urna. Antes e depois do período eleitoral, explica o corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral, Josevandro Andrade, ele diz que o TRE procura fazer o seu trabalho de orientar os juízes eleitorais e fiscalizar todos os integrantes do corpo funcional do órgão para que todas as regras sejam cumpridas. No próximo domingo, dia das eleições municipais, 31 mil policiais militares serão mobilizados para fazer a fiscalização nas zonas eleitorais em todo o Estado. A prioridade será dada aos municípios com disputas e ânimos acirrados por causa da corrida eleitoral. Além da Polícia Militar, homens da Polícia Federal também farão o reforço. Além de São Sebastião do Passé, os municípios de Valente, Santa Cruz da Vitória e Antas receberão atenção especial no próximo dia 7 de outubro. Camaçari também requer cuidados. Você deu uns números telefônicos e eu me esqueci de dar àquela telespectadora que pediu, no caso de apertar o número do candidato dela e aparecer uma outra foto. Qual é o telefone que você ainda há pouco disse que pode ligar para tomar providências? Você tem aí, porque na hora eu já peguei aqui mas enquanto o Humberto vai falando aqui, e a gente vai tentar ver como é que a gente pode ver esse número aqui, por gentileza. Então, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos estar muito atentos a essa eleição. Qualquer coisa de irregular, procure autoridades policiais, entendeu? Até mesmo candidatos a vereador ou a prefeito que estejam por perto, para ajudar, para a gente eliminar de uma vez por todas esses meios errados, fraudulentos, irregulares, inclusive que prejudicam a qualidade da nossa democracia. Nós temos que esquecer esses sistemas que se usa de mensalão, mensalinho, não sei o quê, tudo isso de errado que existe, entendeu? Esses apagadores de promessa que prometem e não cumprem. Olha, se um dia eu for deputado federal, eu vou botar uma lei dizendo o seguinte: aquele que fizer uma promessa, registrar no cartório e não cumprir, fica como ficha suja, não pode se candidatar mais. Não é possível. Nós temos que usar a ficha suja para todas essas coisas, essas tramóias, essas coisas que fazem contra nós, contra a nossa educação, contra a nossa saúde, contra o nosso transporte, mobilidade urbana, tanta coisa. Olha aí, o telefone dos municípios, os flagrantes serão lavrados pela Polícia Civil. Casos de denúncias ou queixas relacionadas à infração eleitoral poderão ser levados também à Polícia Federal pelo telefone 3319-6190 ou 3319-6191. É bom até que a gente tenha isso bem anotado aqui, 3319-6190, 6190 e 3319-6191. Qualquer acontecimento, se vocês estiverem assistindo ali, compra de votos, porque diz que tem lugares que é R$300 o voto para vereador e R$500 o voto para prefeito. Tem gente também pagando aqui para... Peraí, não mantém aquele quadro. Tem gente também que está pagando pessoas para fazer boca de urna. Se pegar, é crime. Estão pagando R$50, é o que corre aí a boca pequena na cidade. Então é o seguinte, as denúncias podem ser... Está aqui. As denúncias podem ser apresentadas também à ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral
ou a promotoria eleitoral da zona, que compreende o município, no caso aqui de Camaçari. 170, 171, que é o nosso aqui. A nossa zona eleitoral. Então tem que procurar a promotoria e fazer uma denúncia, e for o caso, existem advogados de todas as partes, de todos os candidatos, que podem ajudar a essas denúncias. Tem os fiscais também de partidos, das urnas. E aí para a gente eliminar de uma vez por todas essa pilantragem, entendeu? De ganhar eleição a qualquer preço, a qualquer custo. Isso não é democrático, isso é irregular, isso é um crime eleitoral. Muito bem. Já são, portanto, 12 horas e 56 minutos. Meus amigos, São Sebastião do Passé está terrível. A confusão interna. O corregedor, esse que eu falei, Jansen Mesquita, disse que foi comprometedor. Está lá uma acusação com relação ao candidato, lá um dos candidatos, ao Jansen Mesquita, do PMDB, que ele teria tentado comprar votos de um eleitor. Ele recebeu um vídeo muito comprometedor, e em tese essa prática é considerada crime eleitoral, mas mesmo diante das cenas, que ele disse que tinha acabado de ver, ele que tem que ouvir também a outra parte, ouvir qual é a alegação que foi que houve para ter aquilo. Então, compra de voto, veja, e mais, pode ser também porque ele está, o Jansen Mesquita, do PMDB, nas pesquisas com 48% contra 28% da candidata da atual prefeita, Márcia Souza, que é do PCdoB. Não, o que eu gostaria de novamente ressaltar, entendeu? É essa fiscalização, entendeu? Esta fiscalização deve ser feita. E lembro a todos vocês, entendeu? Um instrumento magnífico que hoje a população dispõe. É o celular que filma e fotografa. Lógico que talvez você não possa fotografar a câmera lá, mesmo quando apertar o botão aparecer. Mas nem pode entrar, deve ficar, eu acho que na porta, né? Mas de qualquer maneira, se houver alguma coisa, filme, uma ocorrência, você registrando, você falando para o pessoal, use o celular para fotografar e filmar tudo aquilo que é irregular nesse nosso país. Vamos atrás da nossa verdadeira democracia. Muito obrigado. Olha, você não pode entrar com o celular, porque na hora que você for votar, você filma o seu voto. Aí, quando você chegar lá fora da cabine, você mostra o filme, o número que você votou. Aí o camarada lhe dá o dinheiro. Então, é para evitar isso, entendeu? A compra de votos nesse momento. Então, tudo está sendo fiscalizado e vamos ter tranquilidade. Vamos dar um exemplo para o estado da Bahia. Aqui é a sede do polo petroquímico, do automotivo, e muita indústria, muita coisa, muito dinheiro, e isso deixa todo mundo enlouquecido pelo poder, né? Mais um minuto, alguma alegação? Um minuto, né? Então, nós estamos, então, a 1 minuto do programa, e desejamos, então, para vocês, continuamos desejando a vocês tranquilidade, muita tranquilidade e paz, o que é importante para todos nós. Pense na sua família, e pense que uma cidade, Mata de São João, que o orçamento é desse tamanho, e o que faz aquele prefeito maravilhoso de Mata de São João. E nós, tendo uma arrecadação imensa, aonde estão os 7 bilhões desses 8 anos que ficou o atual prefeito. É incrível isso, né? Mas ele poderá mostrar, com certeza tem que pagar dívidas, outras coisas, mas nunca se preocupou a vir aqui no programa para poder fazer esta explicação. Bom, nesse minuto final eu quero apenas me despedir também, agradecer a atenção de vocês e lembrar. Quando vocês estiverem naquela hora sagrada, que aperta o botão e faz tlim-tlim, vocês estão assinando a carteira de trabalho do prefeito ou de vereadores, por 4 anos. Se vocês votarem bem, vocês terão saúde, terão educação, estradas, transportes, ônibus, tudo, entendeu? De pessoas verdadeiras e que estão comprometidas com a sua vida, com a sua saúde. Muito obrigado e até a próxima. Até amanhã, hein? Até lá.